Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. E hoje eu estou aqui para contar para vocês uma história que já faz um tempinho que eu tenho vontade de contar. E hoje, deixa eu apresentar aqui, é a história de Calu, uma menina cheia de ideias. Eu sou apaixonada por essa história e hoje eu vou apresentar Calu para vocês. Quem escreveu Calu foi Cássia Vale e Luciana Palmeira, e quem ilustrou foi a Maria Chantal. Espero que vocês também se apaixonem por Calu, assim como eu, porque Calu, ela é uma menina que nos ensina muitas e muitas coisas, principalmente o respeito aos seus mais velhos, e isso me deixou assim encantada. Espero que vocês também aprendam com Calu. Quem escreveu o prefácio de Calu foi Lázaro Ramos, e eu vou ler para você. Calu nos ensina que é preciso escutar. Calu nos inspira a contar e recontar o que escutou. Calu nos estimula a criar e olhar com afeto para a ancestralidade. Calu é uma criança. Como uma criança pode tanto? Calu é uma criança, mas é também o olhar de uma criança. Um olhar raro e que o livro nos inspira a manter. Olhar com respeito e curiosidade para as histórias dos nossos mais velhos e nos sentirmos parte de uma comunidade e também orgulhosos das nossas histórias. Este livro nos transporta a reconhecermos quem nós somos e mostrarmos aos nossos pequenos um mundo de possibilidades. Literatura infantil do jeitinho que a gente gosta, com diversão e conteúdo transformador. Que bom te conhecer, Calu. Lázaro Ramos. E eu me senti exatamente assim quando eu li Calu. Que bom te conhecer, Calu. O mundo precisa de muita Calu, espalhando ideias e transformando. E essa lindeza aqui, gente, é Calu. Calu sempre pedia à vovó Dandara e ao vovô Pedro para contar histórias. Ela gostava de ouvir os contos que aguçavam a sua imaginação e ao mesmo tempo brincava de colorir em um bloquinho cada uma das cenas contadas com tanta beleza e simplicidade. E eram tantas coisas que eles contavam. Os avós eram cheios de história e Calu achava que eles tinham uma fábrica de histórias, pois ela, no auge dos seus 6 anos, nunca tinha escutado uma história repetida. A mamãe de Calu dizia para ela que é porque eles já tinham vivido muito e que quem vive muito vira mestre dos saberes. E Calu também queria virar mestre dos saberes, que para ela era assim uma espécie de mágica. Para Calu, toda história começava com era uma vez. Era uma vez um lugar, era uma vez uma escola, era uma vez uma turma de amigos. Era uma vez. Um dia, Calu pediu ao vovô Pedro para contar a história da ilha em que moravam. Ele imediatamente começou a contar a origem do nome, a data de nascimento da cidade, as personagens mais famosas. A garota então começou a fazer 1000 perguntas. Sempre que começava a contar uma nova história, ela sempre perguntava uma porção de coisas. Aí o vovô Pedro teve uma ideia. Que tal levar Calu para conhecer o museu que ficava lá na capital? Porque assim ela iria poder conhecer mais sobre todas as curiosidades da cidade.
Ou será que ela iria sair mais curiosa ainda? Era uma vez um vovô e uma netinha visitando um museu. Foi a frase que ela escreveu no seu bloquinho de colorir. E cada vez que alguém contava uma história, que seu avô contava uma história, ela começava a escrever no seu bloquinho todas as histórias que ouvia. O museu era um lugar cheio de histórias, sons, fotografias. Ali estava toda a história da cidade sendo contada. Avô e neto estavam muito encantados com a visita ao museu. Ele relembrou de muitos detalhes que já tinha esquecido. E Calu ficou maravilhada com a forma que a história da cidade estava sendo narrada pelo museu. Eles perceberam que lá era um lugar aberto, que todas as pessoas poderiam visitar. Um lugar muito bom para ver, ouvir, perceber, entender, sentir, tocar. E a memória surge como se fosse um álbum de retratos, cheio de partes que se unem para criar registros incríveis. Calu já ia começar a escrever uma nova história no seu bloquinho, quando de repente lembrou-se que na ilha onde tinha nascido e morava, não existia um museu para que todos pudessem entrar, percorrer, ouvir, perceber, entender, sentir, ouvir e tocar. A menina pensou na possibilidade da prefeita transformá-la na criadora do Museu da Ilha da Boca do Rio. Ela imaginou logo que não ia prender a história numa única casa. Ela ia transformar vários cantos da cidade num pedaço de um grande museu. Algumas partes estariam na Casa de Pedra, outras nas embarcações, na colônia dos pescadores e outras a céu aberto. E todo o conjunto formaria o museu. Começaria assim. A recepção do museu seria a ponte onde ficam atracadas as jangadas que levam as pessoas para a ilha. E lá o seu Marcos, um morador antigo do lugar, daria as boas-vindas, conduziria os públicos do museu para a Casa de Pedra e iniciaria a visita contando a história do nome da ilha. Era uma vez uma ilha que tinha um rio encantado. Embaixo das suas águas existia um grande reino. Houve um tempo que chegou um homem muito mau, ameaçando toda a cidade e todos que neles moravam. Ele queria transformar todos os habitantes em estátuas de sal e a cidade num mar de sal. Vovó Dandara, a moradora mais velha da cidade, griot, guardiã da nossa memória, era a única que sabia o segredo do rio. Então, ela reuniu todos os moradores e revelou que o rio tinha uma magia. Se todos fossem para a sua boca à noite e cantassem a música do encantado, o próprio rio mostraria o caminho do reino das águas doces. Assim, todos estariam a salvo do malvado, pois a mãe da água doce daria uma lição naquela pessoa cruel. E foi isso que aconteceu. Depois desse acontecimento, o local passou a se chamar Ilha da Boca do Rio. Essa história ficava ainda mais bonita na voz grossa do seu Marcos, que continuava:
Naquela época, os negros saíam dos quilombos das regiões próximas em busca da fartura de xaréus e bagres na desembocadura do rio. Ali fixavam moradia e dedicavam-se à pesca. Estes são os ancestrais de muitos moradores da ilha. Depois, todos os visitantes iam para a colônia de pescadores, onde havia uma longa exposição de fotografias antigas da ilha, áudios com depoimentos dos pescadores, contando sobre os seus saberes e fazeres, revelando os nomes engraçados dos peixes: xaréu, bagre, vermelho, peixe-boi, peixe-espada, raia amarela, robalo e mais tantos e tantos, sem falar na delícia que seria ouvir as encantadas, misteriosas e fantásticas histórias de pescador. Saindo da colônia de pescadores, os visitantes iriam para a pracinha da ilha. Lá seria o local de exposições de curta duração, com fotos do maior peixe pescado na ilha durante aquele ano, fotografias da festa da padroeira e do samba das marisqueiras, tudo tão lindo e colorido. Também faria parte do museu criado pela Calu, as iguarias de dar água na boca. Dona Helena, Dona Ilza, Dona Cândida e Dona Catarina faziam as melhores e mais gostosas comidinhas da ilha. Bolinho de peixe, mariscada, doce de leite, goiabada cascão e cocada. Eram tantas iguarias saborosas que elas preparavam em segredo. Guardavam a 7 chaves esses saberes e fazeres mágicos de quem tem idade. Elas tinham aprendido com a vovó Dandara, que ouviu da Bisa, que havia aprendido com a tataravó e assim sucessivamente. E não poderia faltar artesanato também nesse museu. Dona Iara e Dona Janaína eram irmãs e faziam uns artesanatos tão lindos, rendas que enfeitavam toda a varanda e transformavam o local em uma bela vitrine. O ponto mais lindo do museu seria a luz da lua sobre a ilha. A lua cheia na ilha sempre era sinônimo de noite de samba. E o vovô era o sambista mais antigo da ilha, junto com o Gabriel, irmão de Calu, que aos 10 anos de idade tinha mãos mágicas para tocar tambor, pandeiro e timbal. Esse ritmo contagiante traria alegria para todos que pudessem desfrutar da harmonia e emoções propiciadas pelo som, pelo cheiro e pela paisagem. Os sambistas escreviam letras de músicas que contavam histórias da ilha e de seus moradores. Já tinha passado o horário do almoço e Calu estava escrevendo no bloquinho, até que acabou e pensou em mostrar para o vovô, para juntos bolarem uma estratégia para que suas ideias chegassem até a prefeita. E como o tempo é um querubim de asas ágeis que vive bem juntinho do anjo chamado sonho, acredita-se que ele é um grande aliado para quem crê nas suas 1000 habilidades. E dizem que com a ajuda desses aliados, o bloquinho de Calu foi parar na mesa da prefeita. E ela viu os desenhos e anotações transformados em realidade.
Chegou o dia da inauguração do museu. O sol preparou um dia lindo. O céu tinha um azul vibrante, feliz, e o mar da ilha estava calmo e cristalino. O cais empilhado de gente quando a prefeita começou o seu discurso. Era uma vez uma menina que gostava de ouvir histórias para sonhar e desenhar. As histórias para ela eram retratos da memória. Ela acreditava que a memória não poderia estar em segredo. Tinha que ser revelada para ser preservada. E pensando em preservar a memória das pessoas desse lugar, que estamos hoje aqui, inaugurando o Museu a Céu Aberto da Ilha da Boca do Rio, local de múltiplas cores que terá os cheiros, os sabores, as lembranças e os costumes de todos os moradores dessa ilha. E o mais importante é que esse museu terá a participação e o coração de toda a comunidade. Pescadores, griots, marisqueiras festeiras, sambistas, poetas, rezadeiras e seus mistérios, cozinheiras, rendeiras de mãos mágicas, crianças travessas e cheias de alegria. Para a inauguração do museu e para você que acompanhou a história até aqui, Calu preparou o rap da dinamização. Vamos cantar juntos? A vida nos traz memórias onde quer que vá. Quando o assunto é museu, temos que arriscar. Ver, ouvir, sentir, tocar. É cultura do que vamos falar? Coisa para mostrar não vão faltar. Assunto de riqueza, sabedoria e diversão, cultura é um tesouro que cabe aqui no coração. Mas para o rap terminar, todos juntos vamos gritar. Museu, memória e imaginação são como um vulcão. Estão sempre em erupção, mobilizando a população, transformando as vidas. Isso é dinamização. E esse livro maravilhoso foi escrito por Luciana Palmeira, museóloga, historiadora, e Cássia Vale, atriz, produtora cultural, membro do colegiado do Bando de Teatro Olodum, museóloga, historiadora, psicopedagoga. Duas mulheres incríveis e transformadoras. E se você gostou dessa história, se inscreve no canal, curte e compartilha. Segue o Histórias para Encantar no Instagram. Beijos e até a próxima, pessoal!